Oi amores, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um assunto que tá em alta, porque teve notícia no Fantástico, tem um Instagram dedicado só ao risco, né, de procedimentos estéticos. Então eu achei legal vir conversar com vocês sobre esse assunto, explicar um pouquinho, de uma forma que todo mundo entenda, não quem é da área da saúde, pra vocês entendendo de fato o que está acontecendo e da importância de você realizar com um profissional que saiba o que está fazendo, um profissional treinado, que tenha técnica, estudo e etc. Então, para começar, se inscrevam no canal, né? Me segue no Instagram, agora segue o Instagram da clínica também, que vai inaugurar, para vocês verem todas as novidades. Eu tô deixando muitas dicas lá também, vai ter sempre dica de skincare, dica de produtinhos, algumas coisas pra vocês entenderem sobre algumas doenças, enfim, que é secar dermatologia. E também porque quando a gente chegar em 10 mil lá, eu vou publicar a foto da minha sala, que tá um arraso, e vocês vão amar, tá bom? Então, vamos começar. Algumas notícias que eu achei na internet, até diversas, até pra gente ter vários assuntos pra comentar, né? Então eu vi essa aqui, da ex-chiquitita Renata Del Bianco, que ela relatou que perdeu temporariamente os movimentos de um dos olhos após um erro na hora da aplicação de toxina botulínica, o Botox. E o olho dela ficou 6 meses com a parte inferior sem piscar. Então assim, quando a gente faz a toxina botulínica, ela tem a função de não deixar aquele músculo mais movimentar, pra você não ficar com as rugas, certo? Então é muito simples aplicar? Não, não é muito simples. Você pegar, comprar a toxina botulínica e injetar na cara das pessoas é muito simples. Agora, se você não marcar certinho, não souber muito, mas muito da anatomia, pode acontecer essas coisas que a gente vê que tem acontecendo. Até era uma modelo americana que aconteceu isso também, que um vídeo que bombou, que ela tava com pitose, acho que era. Então, são procedimentos que devem ser feitos por profissionais habilitados que vocês confiem, gente. Por exemplo, a gente usa a toxina botulínica pra dar uma levada na sobrancelha. Se você errar a mão, errar o ponto, cai a sobrancelha. Pitose, gente, vocês já viram? Aposto que todo mundo já viu na internet, o olho não abre. Você vai ficar 6 meses, quase, com o olho sem ter força, porque você travou a musculatura. Então aqui embaixo também ela não conseguia piscar, que foi o caso da reportagem. Você consegue fazer, por exemplo, sorriso gengival pra tratar. Se você errar o ponto, não souber dose, não souber assim, anatomia muito bem, pode cair, você pode não conseguir levar mais assim. Aqui a gente faz também pra dar uma subidinha nos cantinhos da boca. Se você errar o músculo, cai, fica torto. Gente, é muito importante, vocês não fazem ideia. Parece um procedimento muito simples, mas se não for bem feito, não for alguém que saiba, domine muito a anatomia pra saber exatamente onde ele tá injetando, a quantidade que ele tá injetando, pode dar ruim, como a gente viu em algumas notícias, tá? Porque a função do Botox é basicamente isso, impedir que algumas musculaturas se movimentem muito pra não deixar a gente fazer ruga. Então se eu coloco um pontinho aqui, eu paraliso essa musculatura aqui do meio, então o próceros, e eu não consigo enrugar, certo? Tá, até aí não tem grandes problemas. Mas na hora que a gente chega perto de olho, ou de musculatura de mímica que realmente atrapalha, imagina você não conseguir sorrir direito, porque pegou o músculo que puxa aqui, entendeu? Por isso que precisa saber muito anatomia. Tá, a gente pensa, mas tudo bem, ela ficou, não é nada grave, ela ficou só 6 meses sem o olho com pitose ou sem piscar direito. Gente, mas isso influencia muito na autoestima da pessoa. Tanto que o relato dessa própria entrevista que eu vi, ela ficou em depressão, piorou, ou ela teve um gatilho pra anorexia. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Não pode sair fazendo por aí, gente. Às vezes o barato sai mais caro depois. Então se vocês verem um preço muito mais barato, desconfiem, porque realmente a toxina botulínica, por exemplo, é um produto caro, o custo dela é muito alto, então não tem como ser muito barato. Então, pra ficar de dica pra vocês também. Aí achei outra notícia, que essa não é nada difícil de achar, sobre preenchimento. Então assim, quando a gente faz preenchimento, eu, por exemplo, só faço preenchimento com ácido hialurônico, que é uma substância que a gente consegue, vamos dizer, reverter, como se tivesse um antídoto. A gente tem uma enzima que chama hialuronidase, que você consegue dissolver o ácido hialurônico. Então, eu só faço com ácido hialurônico. Porém, tem risco ainda? Tem risco. E muita gente não enxerga, porque parece muito simples e todo mundo tá fazendo por aí. É outra coisa, você tem que conhecer muito bem a anatomia. E não só a musculatura, que você também precisa saber, como no caso da toxina, toda a parte de vasos, gente. Precisa ver onde tá passando a artéria, veia,
os nervos, precisa saber tudo isso certinho. Ai, por quê, Cami? Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Necrose. E aí isso ainda, assim, a gente, se você fizer com alguém que sabe reconhecer, a gente consegue reverter. Porque assim, isso pode acontecer com um profissional bom e habilitado? Pode. Só não tem complicação quem não faz procedimento. Então pode acontecer. Só que assim, você reconhece que aconteceu, você toma todos os cuidados antes pra não acontecer. Mesmo assim pode acontecer, porque sempre existe um risco. Por exemplo, quando a gente vai fazer boca, pra explicar pra vocês melhor, a gente coloca a cânula, por exemplo, ou agulha, que seja, e a gente aspira antes de injetar o ácido hialurônico. Por quê? Se a gente estiver dentro de um vaso, a gente vai obstruir aquele vaso, que é o que a gente fala aqui da necrose. Se eu coloco o ácido hialurônico, que é alguma coisa mais grossinha que o sangue, dentro de um vaso, ele faz como se fosse uma rolha. E aí, tampa o fluxo de sangue. Para de chegar sangue em alguma parte do seu rosto, dependendo da artéria que você pegar. E sem sangue, necrose. Ah, tá bom, é o fim do mundo? Não, não é. Assim, tem sinais claros de que você obstruiu um vaso. Então, palidez, às vezes você consegue ver que vai ficando roxinho, enfim, tem N sinais. E você já coloca hialuronidase, reverte, faz massagem, enfim, tudo certo. Porém, se você não percebe que isso aconteceu, a paciente vai pra casa. Às vezes sem saber se isso é normal ou não, então às vezes ela pode achar que é normal ficar com a boca inchada daquele jeito, meio branquiçada, e não sabe que tá tendo uma necrose. Então isso mesmo, você vê na hora, porque imagina você interromper o fluxo de sangue pra uma parte, você consegue ver? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. Em alguns lugares, de repente, usar cânula e não agulha, que são lugares de maiores riscos, porque a agulha perfura e a cânula tem ponta romba, então é mais difícil. Mas mesmo assim, você pode não só furar o vaso, que aí tudo bem, vai fazer um hematoma se furar o vaso só e não injetar o produto, não tem risco. Mas às vezes com a cânula você canaliza uma artéria, por exemplo, então você entra com a cânula dentro da artéria, então por isso que às vezes é melhor usar uma cânula mais grossa, enfim. Mas tá, resumindo. E aí, quais lugares necrosam mais, que você vê mais notícias? Nariz. Por quê? O nariz basicamente, tá? Não é uma aula de anatomia, mas pra explicar pra vocês, a gente tem muitos vasos que passam aqui no dorso do nariz, que passam aqui no canto, angular, enfim, a gente tem muitas artérias nesse triângulo da face. E umas muito importantes, tipo a artéria facial, que vem aqui, dá seus ramos, enfim. E aí, se você injeta, faz um preenchimento, uma rinomodelação, e não faz com cuidado, e não faz sabendo exatamente a anatomia, e aí segurando, aspirando pra ver se, quando você entra com a agulha, pra ver se tá vindo sangue, porque você aspira um pouquinho, não, você aspira e segura um tempo, vamos ver se não vai refluir sangue, às vezes reflui depois de alguns segundos. E se você injeta, você obstrui, e aqui tem artéria oftálmica. Então assim, além de necrose, que você pode ter aqui, pode dar cegueira. Sim, é pra vocês surtarem e se preocuparem? Não. É um procedimento que, feito com um profissional habilitado, não tem grandes problemas, mas eu acho que as pessoas precisam saber desse risco e não fazer com qualquer um, e desconfiar realmente quando tiver coisas muito promocionais. Eu sempre acho muito estranho, porque, em geral, os produtos que a gente usa na dermatologia são produtos caros, gente, não são produtos baratos. Então, eu vejo, às vezes, alguns preços por aí e penso, como que essa pessoa chegou nesse preço? Porque, assim, é muito caro, então tem que ver se é um produto de qualidade, se a pessoa tá habilitada. Então, sim, preenchimento não é tão simples, pode ter complicações, por isso que é importante fazer com um profissional habilitado, que saiba o que está fazendo, pra não ter nenhum problema. Nunca vi ter cegueira, tá? Mas é descrito na literatura, sim. Mas necrose é uma coisa que realmente acontece e pode acontecer com uma certa frequência se você não souber o que estiver fazendo direito. Aí, olhando o Instagram também da Estética de Risco, eu vi um caso, que foi onde? Em Cuiabá, de 52 pessoas contaminadas por micobactérias de crescimento rápido. E elas todas fizeram enzima na barriga pra melhorar a gordurinha, sabe? Localizada e tal. E aí, gente, é outro adendo pra vocês. Muito cuidado. Isso foi provavelmente por contaminação. Às vezes é contaminação do frasco, às vezes é contaminação, a pessoa não faz asepsia direito, a pessoa não encosta, sei lá, a luva na agulha, não fez a asepsia direito, enfim. Então é outra coisa que tem que tomar cuidado. É um procedimento relativamente simples, aliás, bem simples. Assim, de complicação, o que você vê de complicação em geral? Que não é uma complicação, fica roxinho, normal, a gente nem dá pra chamar de complicação, isso pode acontecer, óbvio. Entrando com a agulha na pele pode ficar roxinho. Agora, deu uma super infecção. As pessoas ficaram com aqueles lugares drenando pus, ficou manchado, fora febre, sintomas sistêmicos. Então, assim, tudo tem que tomar muito cuidado pra ser feito da melhor forma possível, com a melhor forma de higiene, vamos dizer assim, que é nossas técnicas de antisepsia, asepsia. Então eu acho que a gente tem que sempre se informar e tomar cuidado com procedimentos estéticos, porque a ideia do procedimento estético é justamente você entrar bem e sair melhor, né?
Então acho que é uma coisa que vale a pena procurar bem um profissional. Outro caso que eu tava lendo aqui é de microagulhamento, tá? Então eu vi uma onda de muitas pessoas falando que dava pra fazer em casa, que era seguro e tal. Então o que aconteceu? Essa pessoa aqui falou que ela viu vários vídeos no YouTube e no TikTok sobre o microagulhamento, que podia ter um resultado milagroso, porque realmente o microagulhamento melhora a mancha, melhora a linha de expressão, melhora rugas finas, quando bem feito, né? E que ela pegou, comprou o roller, que é um rolinho assim, ó, cheio de agulhinha, tá? Que você vai passando na pele. E comprou um álcool 70 na farmácia pra passar no rosto, pra ele, pelo menos ela teve a ideia de limpar o rosto antes, foi bom. E fez em casa. E pior, ainda aplicou depois uma vitamina C e um ácido hialurônico que ela tinha em casa, porque ela quis fazer a técnica Drug Delivery. Só que, gente, não é assim. Primeiro que o risco de contaminação é alto, se não for bem feito. Pensa que são várias microagulhas, então a gente faz com luva estéreo. A gente faz com ambiente estéreo porque essa agulha vai ficar passando na sua cara, né? Assim, no seu rosto, vai ficar rolando lá. E imagina se tiver contaminado, o estrago que vai fazer. Então ela passou e vem um anestésico junto. E ela passou o anestésico. O que aconteceu? Ela não sabe fazer o procedimento, né? Porque ela achou que era muito simples vendo nos vídeos e tal. Então ela não sabe como é que funciona, ela não sabe a profundidade que a agulha tem que entrar. Aliás, a profundidade da agulha tem a ver também com o que você quer tratar. Porque se é mancha, a gente tem que ver onde estão os melanócitos, enfim, então tem camadas. A gente não usa todo o tamanho de agulha pra todo mundo, tudo igual. Então eu nem faço com roller, eu faço com a caneta. E eu regulo na caneta quantos milímetros eu quero que a agulha entre na pele. E tem uma quantidade de você passar, né? Pra você ficar passando pra sempre, porque são várias microagulhas, machuca. E ela passou 20 vezes no mesmo local, ela falou. Depois ela pegou uma vitamina C que ela tinha em casa, né? Essas que a gente passa, aplica no rosto. E um ácido hialurônico pra fazer a técnica Drug Delivery, que é você fazer os microfurinhos na pele. Eles por si só já estimulam colágeno, melhoram rugas, manchas, enfim. E aí o Drug Delivery faz com que penetre mais os ativos na pele, então tem um efeito maravilhoso, feito numa clínica, porque ela pegou, por exemplo, uma substância que ela tem em casa que não é estéril. Quando a gente faz o microagulhamento, as agulhinhas são estéreis, pra começar a gente encaixa, começa, faz na paciente e joga fora depois. O líquido que a gente aplica, ou pra tratar mancha, pra tratar cicatriz, pra tratar estria, enfim. É um líquido estéril também. Então ele não tem contato com o ambiente fora. Lá dentro daquele frasquinho tá tudo estéril. Porque a pele dela tá toda aberta, vamos dizer assim, né? E aí ela aplicou, e aí ela diz que no dia seguinte ela acordou com a pele toda queimada, que ela acha que foi a vitamina C. Correu numa clínica de estética pra resolver, né? A dermatologista dela teve que passar antibiótico, pomada pra hidratar a pele. E tudo bem, descamou e tal, voltou ao normal. Mas ela ficou uns 20 dias com a pele assim. E assim, e o microagulhamento também é um procedimento que dificilmente tem complicação. Aliás, nunca vi ninguém ter uma complicação de microagulhamento. Mas realmente, tomando todos os cuidados pra ser estéreo, pra tá tudo limpo e não ter nenhum problema de infecção, queimadura, aplicativos que não podem ser aplicados pós-microagulhamento. Inclusive, minhas pacientes, por exemplo, no dia que faz microagulhamento, e às vezes no dia seguinte não aplicam protetor solar, não aplicam, por isso que tem que programar direitinho, não aplicam os produtos que ela tem em casa, porque os produtos não são estéreis, eles são produtos que estão contaminados já. Você passa o dedo pra passar, então assim, não tá limpo, e sua pele tá toda aberta. É diferente você tá sem uma barreira que você teria naturalmente. Então tem que tomar muito cuidado. E aí fico alerta pra vocês fazerem procedimentos sempre, procurar um profissional que vocês confiem, pra não ter essas complicações, porque ter complicação em qualquer procedimento é chato, mas pode acontecer, ok. Agora em procedimento estético, caramba, você foi lá pra melhorar. Então é muito chato você ter que lidar com uma infecção, ou uma queimadura, ou ficar com pitose por conta do botox, essas coisas. Então fica um alerta pra vocês. Eu falo que isso é muito semelhante que isso é muito semelhante à cirurgia plástica. Você entra pra sair melhor. Pode ter complicação? Pode. Todo procedimento, toda cirurgia tem. Mas a gente tem que fazer de tudo pra minimizar esses riscos. Então, fica a dica pra vocês. Falei um pouquinho de alguns procedimentos. Esqueci de procurar, não achei notícias sobre peeling também, mas é uma coisa que o pessoal faz muito por aí sem saber o que tá fazendo. E tem que tomar cuidado, pode dar queimaduras sérias, podem ficar cicatrizes que não vão sair mais depois, pode ficar manchas que vai ser complicado de tirar, então tem que sempre procurar alguém habilitado, tá bom? Peeling é ácido, gente, a gente vê que fica na moda e o pessoal quer fazer tudo em casa. Não dá, eu acho muito perigoso, principalmente é o que eu falo, assim, é pra melhorar, então não vamos arriscar deixar nossa pele com uma marca pra sempre, porque a gente não foi muito responsável, tá bom? Então, se inscrevam no canal, segue a clínica lá pra saber as novidades. Um beijão e até o próximo vídeo.